Olá, hoje é quarta-feira, 26 de maio de 2021. Eu sou Márcio Damasceno e esta é a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. CPI da pandemia convoca 9 governadores e reconvoca Pazuello e Queiroga. São Paulo confirma caso de variante em passageiro do Rio vindo da Índia. A Alemanha tem menor incidência de Covid-19 desde outubro. Os senadores que integram a CPI da pandemia aprovaram nesta quarta-feira a convocação de 9 governadores e um ex-governador que devem depor sobre possíveis irregularidades no uso de recursos repassados pelo governo federal. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também foram convocados novamente. A lista de convocados foi decidida após uma reunião fechada que durou cerca de 2 horas. A convocação de governadores é uma reivindicação principalmente dos senadores governistas da CPI, que alegam que a comissão deve investigar supostos casos de corrupção nos estados envolvendo recursos para combate à pandemia. Até agora, a CPI tem ouvido depoentes ligados ao governo federal para apurar ações e omissões da União na pandemia. O Instituto Adolfo Lutz, ligado ao governo paulista, identificou um caso de variante indiana do coronavírus em um morador de Campo dos Goytacazes, no estado do Rio, que desembarcou em São Paulo vindo da Índia no último sábado. De São Paulo, o passageiro de 32 anos viajou para o Rio de Janeiro, onde ficou durante uma noite. No dia seguinte, ele foi de carro do Rio para Campos. Nesta segunda-feira, o passageiro contagiado com a variante indiana do coronavírus voltou à capital fluminense para se isolar. O passageiro foi identificado pela Anvisa, responsável pelo controle em aeroportos, que informou ao governo paulista sobre o caso positivo quando o viajante já havia embarcado para o Rio de Janeiro. A amostra positiva foi enviada ao Instituto Adolfo Lutz e o sequenciamento finalizado nesta quarta-feira. A Alemanha registrou nesta quarta-feira, pela primeira vez desde outubro, uma taxa de incidência do coronavírus menor que 50 casos para cada 100 mil habitantes no período de 7 dias. A taxa está em 46,8, segundo as autoridades sanitárias alemãs. A taxa de incidência já havia se aproximado brevemente de 50 em meados de fevereiro, mas os números voltaram a subir em meio à terceira onda de Covid-19 no país. A taxa de incidência é uma das principais variáveis utilizadas na Alemanha para guiar as medidas de controle à pandemia. Nas regiões onde ela passa de 100, é acionado automaticamente um chamado freio de emergência, que inclui medidas como toque de recolher noturno e restrição do número de pessoas que podem se encontrar. O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, disse nesta quarta-feira que seu governo agiu dentro da lei no incidente do domingo passado, quando um avião comercial foi desviado da rota para um pouso forçado no país devido a um falso alerta de bomba. A bordo estava um jornalista crítico ao regime de Minsk, que foi preso logo após a aterrissagem, juntamente com a namorada. O incidente gerou protestos internacionais e levou a União Europeia a impor sanções contra a Belarus. Lukashenko, chamado de último ditador da Europa, se pronunciou pela primeira vez sobre o incidente. Ele afirmou em discurso no parlamento que agiu conforme as normas internacionais. Ele disse também que o aviso sobre uma bomba no avião veio da Suíça e que a tripulação do voo concordou com o pouso. O presidente de Belarus também insinuou que a prisão do oposicionista não fora premeditada, já que teria ocorrido só depois de um controle policial dos passageiros. Lukashenko também se disse vítima de uma campanha de difamação do Ocidente. A comunidade internacional exige a libertação imediata do jornalista preso na ação. Depois do incidente, diversas companhias aéreas também mudaram suas rotas para evitar Belarus.
Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.